Aqui continua tudo ótimo. Então, gente, vamos conversar um pouquinho? Vamos falar de um sentimento que de vez em quando nos assola e agora está bem frequente na vida de muitas pessoas, que chama-se tristeza. Você sabe o que a tristeza quer te dizer? Você sabia que a tristeza é um sentimento de interiorização? O que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir do momento que nós estamos tristes, é porque precisamos nos interiorizar, ou seja, precisamos olhar um pouquinho para dentro, olhar para nós. Olha que interessante. A tristeza está nos convidando a olharmos para nós, esquecermos de olhar para fora e olharmos um pouquinho mais para nós. E a tristeza vem nos dizer que nós precisamos nos adaptarmos, nos ajustarmos à nossa realidade. Ou seja, quando um processo depressivo ocorre, quando a tristeza aparece dentro de um processo depressivo ou não, mesmo que seja após uma perda material, uma perda emocional, algo nesse sentido até psicológico, ela está nos dizendo que nós precisamos aceitar a nossa realidade. Nos interiorizarmos para aceitarmos a nossa realidade. Olha que interessante. Muitas pessoas me dizem assim, mas eu não consigo, eu estou muito triste. Sim, é justamente isso. É triste porque eu não quero o que eu estou vivendo. Triste porque eu não aceito o que me aconteceu. Triste porque eu me culpo por ter perdido, por ter não feito, por ter feito, enfim, por várias coisas. Quando eu digo que a tristeza está nos dizendo que a gente precisa aceitar a nossa realidade, eu não estou dizendo que a gente precisa concordar com ela, ok? Mas a gente precisa olhar para dentro de nós, olhar como está a nossa vida e perceber assim, bom, o que eu tenho é isso aqui. O que eu fiz foi isso. Como eu estou hoje é isso. O que eu posso fazer de hoje em diante? Eu não preciso concordar. Eu posso, inclusive, mudar e mudar muito. Eu posso fazer muito diferente. Eu posso melhorar muito. Mas é preciso aceitar. Enquanto eu ficar lutando, não aceitar, não me ajustar, a tristeza, ela tem uma característica de um círculo vicioso. Ela tem um ciclo mesmo, é um círculo, né? Tu vai andando em círculos, literalmente. Se você não olhar para o lado luminoso do seu sentimento de tristeza, você vai repetir passos que ela faz você ter. Qual é o primeiro? O primeiro é o seguinte, a tristeza sempre vai nos fazer olhar para o passado. A gente nunca está triste por algo que não aconteceu. A gente está triste por algo que a gente passou, perdeu, fez, viu, sentiu. É sempre algo que nos aconteceu, algo que a gente está vivenciando que não quer, não gostaria, não gosta, queria que fosse diferente, ok? Então a gente está preso a um fato do passado. Então estamos presos ao passado, não estamos no presente. Esse fato de estarmos presos ao passado, o que faz com os nossos pensamentos? Faz com que a gente entre num processo de ruminação. O que é isso? Repensar e repensar e repensar sobre várias situações, ou uma só, dependendo do processo de cada um, daquilo que nos causou a tristeza. E aí a gente repete aquele pensamento na nossa mente, aquela situação que aconteceu, o fato, enfim, aquilo ali fica se repetindo diariamente, viciosamente na nossa mente. E esse processo mental de repetir passos na nossa mente daquilo que a gente deixou de fazer, daquilo que a gente fez, daquilo que a gente se arrependeu, aquilo que a gente queria que fosse, ou que fizeram para nós, enfim,
faz com que a gente entre num processo de desgaste muito grande. Isso significa o quê, gente? Obviamente que nós vamos ficar fracos, nós vamos perder muita energia. O pensamento é um processo que custa muito, né? A gente gasta muita energia. Então, pensar repetidamente, olha só, numa coisa negativa, numa coisa que nos prende no passado, que a gente não vai conseguir mudar, faz com que a gente gaste muita energia. A gente fique fraco, literalmente. Fraco da mente, fraco do psicológico, fraco do físico. Tira as nossas forças físicas. É verdade, a gente não tem vontade de sair da cama, a gente não tem vontade de fazer mais nada, a gente perde a vontade de se manter bem fisicamente, de fazer as coisas com quem a gente ama, de, enfim, trabalhar, tudo. A gente perde a força. Por quê? Porque a gente está naquele processo repetitivo mentalmente. Interessante isso, né? Acontece que você vai ficar extremamente frágil com essa repetição na mente, com essa perda de energia. Quando a gente está frágil, a gente entra num processo de reclamação. A gente passa a virar uma pessoa que reclama. A gente reclama do tempo, a gente reclama da situação, claro, porque a gente queria que fosse diferente e não está aceitando aquilo ali. E entra num processo de reclamar e reclamar, nada tá bom. Reclamar, clamando novamente, por incrível que isso possa parecer, a gente não quer. Queria que fosse diferente, mas a gente está pedindo de novo, está reclamando, está clamando novamente a mesma situação que a gente não quer. E aí a gente reclama e dentro dessa reclamação a gente desce tanto a nossa frequência vibratória, as nossas questões psíquicas, emocionais, tudo isso, que nós acabamos entrando numa falta de prazer de viver, num desgosto de viver. A gente não tem mais vontade de viver, nada mais apetece, nada mais tem força, nada mais nos motiva. E aí a gente volta lá no primeiro, preso ao fato que nos levou a começar o processo novamente, a situação do passado. Aí o que acontece? A gente volta a ruminar o pensamento. Aí o que a gente faz de novo? A gente perde energia. Aí o que acontece de novo? A gente fica frágil. Aí a gente entra na reclamação. Aí a gente continua sem prazer de viver. Então o que fazer? Quando nós nos percebermos num processo de tristeza, não dá para arrancar a tristeza do peito. Entendam isso. Não é assim fácil. É a vida nos dizendo que a gente precisa parar um pouquinho, olhar para dentro e perceber aonde nós precisamos mudar. O que é que nós precisamos pensar diferente, fazer diferente, mudar, interiorizar, analisar, aceitar e começar novamente. A tristeza tem um lado luminoso, nos dando a chance de recomeço. É fácil? Não é. Compensa? Muito, muito mesmo. É preciso, às vezes, uma ajuda de um profissional da área da psiquiatria, com a medicação correta para auxiliar, porque isso interfere, todo esse processo interfere na química cerebral, física, enfim, um profissional competente para a medicação correta, um profissional terapêutico para ajudar a você a enxergar aonde você está equivocado em formas de pensamentos e sentimentos e comportamentos, ajudá-lo a sair desse círculo vicioso. Enfim, gente, a tristeza, embora seja doída, ela tem um lado luz que faz com que a gente cresça muito, mas é preciso que a gente queira. Vamos usar essa luz maravilhosa que às vezes aparece querendo iluminar o nosso caminho e a gente quer apagá-la o mais rápido possível para parar de sofrer? Um beijo no coração de todo mundo.